dias, Pai. Que o Senhor seja o nosso louvor e a nossa canção. Pai, porque foi o Teu sangue derramado naquela cruz que nos trouxe vida e vida com abundância. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o Seu único Filho para morrer em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e fomos curados. E é pelo Teu sangue, é pelo Teu amor, é pelo Teu sacrifício, Deus, que estamos aqui Te adorando. Aleluia. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, nada além. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, nada além. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além, nada além, nada além. Diga, Tu é livre para louvar ao Senhor. Sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres para adorar a esse Deus. E eu sou
sou livre. E eu sou livre. Oh, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, o que nos lava. Senhor, obrigado, Pai, por essa promessa, porque foi pelo Teu sangue que estamos aqui, Senhor, livres, livres para Te adorar. Aleluia, Senhor. A igreja pode sentar-se, por favor. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens e talvez algumas pessoas não saibam, mas no meu caso específico, eu pelo menos levo 4 horas para preparar uma mensagem. Pelo menos 4 horas. Isso antes Deus já vai colocando em nosso coração a mensagem, o texto, a gente vai pensando, chega um momento que a gente para preparar a mensagem, prepara a mensagem, então a gente tem inspiração, depois a gente tem que colocar isso para fora, né? E existem vários tipos de mensagens. Existe a mensagem biográfica, que você pega biografia, né? E você fala sobre aquela pessoa, tira lições. Existe a mensagem temática, que você pega um tema e vai falando sobre aquele tema. Existem mensagens positivas, que você pega um texto e expõe. E nesse contexto existe a mensagem pastoral, aquela de alento. Existem as mensagens que você repreende pela palavra de Deus, né? E tudo isso são formas que nós aprendemos numa matéria chamada homilética, que vem de homília. E nós vamos a vida toda aprendendo. E pelo menos da minha parte, eu nunca estou aqui tranquilo na hora que eu vou pregar. Sempre a gente fica tenso, sempre dependendo do Senhor. Nós queremos assim não falar nada que o Senhor não tenha dito, né? Algumas vezes, por falta de experiência, nós erramos, né? Mas nós buscamos e acertamos e melhoramos, e vai ser um aprendizado eterno, porque nunca nós conhecemos a palavra de Deus em toda a sua extensão. Então é assim que se processa. Por exemplo, uma vez eu tive que pregar 10 mensagens num retiro de jovens. Eu tive que ficar pelo menos 4 dias no acampamento batista gaúcho, lá sozinho, só pensando, estudando, né? E buscando inspiração de Deus para que Ele falasse em meu coração. Agora, no final da semana que vem, eu vou estar realizando um encontro de casais lá em Uruguaiana. Eu vou precisar passar um dia preparando 2 mensagens. E assim, depois, na outra semana, outro encontro de casais, mais um tempo. E é assim que a gente procura, né, pegar a palavra do Senhor e transmitir para as pessoas que estão ouvindo. Nós conhecemos o nosso auditório é muito seleto, né? E nós somos basicamente não só erudição, mas principalmente a ação de Deus, para que Ele possa falar no coração de cada uma das pessoas. Então vamos começar hoje. Hoje a nossa mensagem vai ser um didaquê, um ensino, um estudo, né? Quem sabe em outras vamos pregar uma proclamação, uma anunciação, assim diz o Senhor. Mas hoje vai ser um estudo, inclusive os irmãos vão poder participar se assim desejar. Nós estamos iniciando essa série de estudos, não sabemos quando vai acabar, né? Esperamos 2, 3 meses, no livro de Hebreus. Vocês podem ler o livro de Hebreus, vai ver que é muito interessante, muito difícil, mas interessante. Eu queria orar. Agradeço aos irmãos que desligaram seus celulares, né? E que o Espírito Santo de Deus possa, nesta hora, Ele falar ao nosso coração. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, diante das Tuas verdades. Ensina-nos nesta hora, que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre,
seja o nosso ensinador. E que as tuas verdades, Senhor Deus, possam ser bênçãos para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém pode perguntar, por que estudar o livro de Hebreus? Aliás, não só estudar o livro de Hebreus, mas toda a Bíblia em seu contexto. Por que estudar? É claro que você pode responder que a palavra de Deus oferece a você uma melhor qualidade de vida. Porque a palavra de Deus, além de mexer com a nossa parte espiritual, ela também nos orienta sobre a parte emocional, sentimental, ela nos orienta sobre a questão dos nossos relacionamentos, ela nos dá sabedoria, uma visão que nem todos conseguem ter do além, depois da morte, né? E, além do mais, tudo isso conhecido que vem da palavra de Deus, ela promove em nossa vida e nos dá uma grande esperança. E até mesmo na parte física, existem alguns textos sobre como nós podemos ter melhor qualidade de vida. Se bem que o propósito primordial da Bíblia qual é? Ensinar o homem o caminho da salvação. Alguma coisa semelhante? Manual para a vida. Apresentar Deus ao homem e aquilo que Deus está oferecendo para o homem, que o homem por si só, ele não poderia entender. Outro pressuposto também que precisa ser levado em consideração é como é que a gente apresenta a Bíblia. Como é que a gente apresenta a Bíblia como sendo a palavra de Deus? Por exemplo, para aquela pessoa que segue uma outra religião, para uma pessoa que tem suas próprias escrituras sagradas, como por exemplo o hinduísmo ou alguma das religiões africanas, que tem as suas regras. Ou como apresentar, mesmo para aqueles que não estão dispostos a obedecê-la. Como apresentar a palavra de Deus? Aqueles que não creem, aqueles que não querem nada. A Bíblia, Jesus contou uma ilustração de que a palavra dele era uma semente que foi lançada e caiu em vários corações. Um coração era duro, né? Os passarinhos vieram logo tirar a semente, comeram a semente, não houve profundidade. A outra caiu entre os espinhos, né? E os espinhos cresceram e sufocaram. As outras caíram onde tinha pedra e a terra era profunda, e logo elas nasceram, né? E secaram. Como é que nós falamos sobre esta palavra de Deus? Mas quando nós falamos e ensinamos sobre a Bíblia, nós queremos que o Espírito Santo de Deus é Ele que vai colocar em cada coração. Nós somos simplesmente portadores. É Ele que vai falar. E Deus também vai permitir que o homem use o seu livre-arbítrio para obedecer a palavra de Deus ou não, se ele quiser, né? E os resultados de obedecer ou não obedecer, nós encontramos na palavra de Deus, mas não é nossa questão aqui agora. Então nós cremos que os estudos que nós faremos aqui, se forem colocados em prática, eles irão abençoar grandemente a sua vida, como tem abençoado a minha. Como pano de fundo lá do livro de Hebreus, o livro de Hebreus é um livro que nós desconhecemos o seu autor. Não sabemos quem escreveu. Existem várias pessoas, né? Geralmente, um escritor deixa a sua impressão digital, literária, né, nos livros que escreveu. Por isso, nós podemos afirmar que essa carta aos Hebreus, ela não foi escrita por apóstolo Paulo, porque ele escreve de forma diferente de todas as outras cartas. E existem várias sugestões de pais da igreja que escreveram, mas são meras conjecturas, né? Isto também não é relevante para nós agora, porque depois de se estudar por muitos anos, chegou-se à conclusão da veracidade do livro de Hebreus por causa do seu conteúdo. Também é um livro, como eu já disse, tem coisas dificílimas de entender, assim como Romanos, né? Romanos é um livro maravilhoso, mas é complicado em alguns aspectos de entender. Você precisa ter um conhecimento mais amplo. Por exemplo, nós estávamos cantando aqui, né? Aquele que nós conseguimos tantas coisas pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Quem não conhece o básico da teologia não vai nem entender o que é pelo sangue de Jesus, não é? Hebreus foi escrita entre o ano 64 e 67 da nossa era. E uma declaração muito resumida
do propósito desse livro, bem pegar o livro, fazer e formar, né, numa expressão, é essa assim: vocês já chegaram a um patamar e cuidem para não voltar ao caminho que vocês viviam antigamente. Seria o resumo. Então, é o que a palavra de Deus sugere. A palavra de Deus sugere avançar, transformar, melhorar, reagir, interagir, né? A palavra de Deus nos ensina. E aqueles que param, até no conhecimento da palavra de Deus, geralmente se tornam murmuradores, não entendem a transformação que o mundo está passando e por causa disso ficam sem defesa quando surgem as adversidades, não conseguem muito se comunicar com as pessoas e principalmente com os mais jovens, principalmente com os filhos. Tem pessoas que já perderam a comunicação com os filhos, né? Então nós vamos ao nosso primeiro estudo, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem um anjo da guarda? Poucas pessoas? Poucas pessoas. Levanta quem tem um anjo da guarda aí. Puxa vida. Vocês que têm um anjo da guarda, vocês sabem me dizer como é que é o anjo de vocês? Se é fofinho, se é gordinho, se ele fala com vocês, se vocês pedem alguma coisa ao anjo da guarda. Já pediu alguma coisa ao anjo da guarda? Já pediu? Vamos ver um texto? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Isso. Está na palavra de Deus. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Viram? Então você tem anjo da guarda ou não tem? Quem tem anjo da guarda, levanta a mão. Isso aí, menino, isso aí. Se você está em dúvida, se você acha que não tem, a palavra está dizendo que você tem. Eles são enviados para quê? Para ministrar, para servir aqueles que vão herdar a salvação. Assim, ó, nós desconhecemos toda a extensão e a intensidade da salvação de uma alma quando ela é salva por Jesus Cristo. Vou usar bem o evangeliquez aqui, ó. Quando os pecados de uma pessoa são lavados no sangue de Jesus. O evangeliquez, como a gente não entende, né? Mas quando nós nos tornamos salvos, eu não sei se você entende essa expressão de uma alma salva. O que envolve uma alma salva? Alma quando foi salvo, o que envolve isso? Deixou o mundo. A irmã conhece aquela história de um cara que estava no cemitério, na porta do cemitério para assaltar alguém, né? E via duas senhoras de branco, vestido de branco, tinham saído da igreja, né? E ela dizia assim: quando nós éramos deste mundo, e os caras, ó, mas muito bem, a gente entende a questão de mundo, né? Mas vamos lá, o que envolve essa salvação da alma? Mudança, transforma a ação, o que mais? Uma nova vida, certo? Um novo ser, certo? Estou falando, está na Bíblia, é um novo ser, ok? Como disse lá Margarete, uma nova maneira de viver, certo? Uma nova esperança. A minha esperança muda radicalmente, porque a esperança de muitas pessoas reside neste mundo. Acabou, não tem mais esperança para nada aí, não é? Mas nossa esperança vai além deste mundo. Uma vez eu preguei que falei sobre a esperança horizontal, que vai além do horizonte. Uma nova esperança. E por ser assim, bom, tem mais, né? Muito mais. Tem a questão de você se livrar do inferno, ir para o céu, e muito mais que nós vamos ver ainda nesse texto. Então, o que nós podemos dizer que a maior decisão,
A decisão mais importante que pode acontecer na vida de um homem, na vida de uma mulher, não tem decisão mais importante do que essa. É você ser salvo. Porque isso está trabalhando com o seu futuro, com o seu presente também, mas com o seu futuro principalmente, né? E parece que quando nós somos salvos, isso parece a forma de expressão, Deus quer nos cercar de todo cuidado, de toda proteção. Veja bem, o que a Bíblia diz sobre este cuidado e proteção. Diz o seguinte texto, pode passar. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Por que o anjo acampa-se ao redor? Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Derredor é mais longe ou mais perto que redor? Mais longe. E o diabo está aqui. O demônio está aqui. O anjo está aqui e o demônio está aqui. Certo? Esse é o cuidado de Deus para os seus filhos. Ainda diz assim, Jesus agora dizendo, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós mesmos. Então, nós temos o anjo do Senhor que acampa-se ao redor, o anjo ministrador que vai sempre nos servir, e agora nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus, que está em nós. Ainda diz outro texto em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? A ideia desses textos e outros textos é que quando nós somos salvos, nós somos protegidos nos 7 costados. Quem é em outro lugar, isso é uma expressão gaúcha aí, né? Eu já ouvi isso aqui. Nós somos protegidos. Assim como uma mãe cerca seu filho do maior cuidado possível, Deus muito mais. Então, o livro de Hebreus, ele vai falar do cuidado de Deus para que ninguém fique pensando assim, espera aí, como é que Deus protege se eu conheço pessoas que morreram de câncer, com câncer ainda estavam novas? Como é que Deus protege se pessoas perderam as coisas? Como é que Deus protege se tantas pessoas morreram abruptamente em acidentes? O texto aqui é bem claro que os anjos são enviados para quê? Para que são enviados? Já esqueceram? Para servir. Mas servir não com a nossa vontade, mas servir com a vontade de Deus. Se bem que uma vez eu ia entrar de férias e tinha um sargento que morava, umas pessoas aí, eu falei, escuta, você não quer ficar uns 20 dias aí na minha casa, tomando conta da minha casa e tal, né? Ele disse, pastor, fico, mas eu fico preocupado, é um cara para roubar tua casa. Aí eu falei assim, olha, aí levei ele na porta, né? Abri e falei assim, olha lá, tá vendo ele encostado naquele muro do maneco, tá vendo? Aí aqueles anjos todos vão guardar. Ele deu aquela risadinha e entrou, né? E aí um dia ele foi, pediu lá o comandante dele para sair um pouquinho mais, ele não estava muito bem, chegou e de roupa mesmo ele foi, deitou na cama, de repente ele escuta um chute na porta, o cara arromba a porta, e ele levou aquele susto, saiu no corredor assim, e o cara na porta da sala, e o cara olhando que estava fardado, ele nem tirou a farda, e o cara... Depois ele me contou o caso, disse assim, cara, você era o anjo, né? Então, mas assim, como seria se os anjos nos servissem com aquilo que nós queremos? Aquilo que nós gostaríamos, dizer, ai anjo, aqueles 3 carnês, quita para mim. Quem é aposentado, que amanhã vai ficar dormindo até mais tarde, dá aquela chuvinha gostosinha, aquele barulhinho no telhado, né, para eu poder dormir. Mas aquele que é motoboy, não, olha,
eu preciso de um tempo bom para poder trabalhar melhor, né? Outros desejam uma coisa, por isso não é segundo a nossa vontade. Porque os anjos, eles são enviados para nos servir segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus como é, povo? Como é? Boa, perfeita e agradável. Mas, na realidade, existe uma inclinação de Deus para nós. Esta inclinação, ela é repleta de amor. Esta inclinação de Deus, ela é repleta de valorização nossa. Esta inclinação de Deus, ela é repleta de cuidado. Você pode se lembrar daquele texto que diz lá em Jeremias 3,13? Isso. De longe o Senhor me apareceu dizendo, pois com amor eterno te amei, e também com benignidade te atraí. Jeremias 31,3. Com amor eterno. Essa é uma das declarações mais maravilhosas de Deus, excetuando-se a morte de cruz de Jesus Cristo. Mas, segundo o texto de Hebreus, todas as pessoas têm um anjo da guarda? Não. Quem tem o anjo? Segundo o texto. Os que o tem. Tá, esse é o que anjo, mas esse de Hebreus. Hão de herdar a salvação. Os anjos são enviados para aqueles que vão herdar a salvação. Como? Que as crianças que não. Sim, eu não me sei o texto de cor. Sim, certo, ok, tá certo, ok. Então assim, os anjos são enviados só para aqueles que vão herdar a salvação. E aqueles que vão herdar a salvação, quem são? Os filhos de Deus. Olha o que diz aqui no texto da palavra de Deus, em Romanos 8:16 e 17. O Espírito mesmo, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E se filhos, também nós somos herdeiros de Deus. E se herdeiros, e se filhos e herdeiros, nós somos co-herdeiros de Cristo. O que é ser co-herdeiros? O que quer dizer co-herdeiros? Herdeiros com Ele, a mesma coisa. Então, é o Espírito Santo de Deus que dá testemunho em nosso coração de que nós somos filhos de Deus. Nós cremos nisso porque está escrito, mas porque também há um confirmar de Deus dentro do nosso coração. Mas nós entendemos o seguinte: o aspecto mais significativo não é ficar maravilhado porque os anjos são enviados para nos servir. Nós temos o Espírito Santo. Jesus disse que estaria conosco até o final dos tempos. Então, isso tudo, Espírito Santo, Jesus, anjo, isso resume no cuidado e no carinho que Deus tem por nós. O cuidado e carinho. Salmo 27:10, o que diz? Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Cuidado, é o cuidado de Deus. Mas voltando para o livro de Hebreus, quando diz que Deus enviará os anjos, que nos servirá, e servirá aqueles que vão herdar a salvação, então ele inicia com a figura muito maior. Essa figura que ele inicia o livro de Hebreus, é a figura do centro desta igreja. É a figura de quem nós cultuamos. Tira esta figura, não existe mais igreja. Tira esta figura, não tem mais salvação. Tira essa figura, não tem mais forma de viver. Tira essa figura, não tem mais orientação. Tira essa figura, a gente está totalmente perdido. E agora então, o autor Hebreus começa falando sobre a pessoa central deste culto e de tudo mais da nossa vida, que é Jesus Cristo, que nós cantamos esse Cristo. E diz um texto assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1 assim. Aliás, eu vou pedir que os irmãos leiam. Alguém quiser se levantar e fazer a leitura, pode fazer, por favor.
Aqui não, aqui. Irmã, lê aqui melhor na tela, aqui fica mais fácil. Aí o pessoal acompanha para a versão não ficar um pouco diferente. Olha só. Ok. 3. Outra pessoa pode ler. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou que é superior ao deles. Pois, a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Deus jamais disse para qualquer anjo: eu serei seu pai e você será o meu filho. Para qualquer anjo. Para quem Deus disse que seria filho? Jesus. No batismo de Jesus, vou usar uma figura de linguagem, abriu-se os céus e de lá saiu uma voz. Quando Jesus estava se batizando, um pombo veio e pousou sobre Jesus e de lá saiu uma voz que disse o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, em quem eu comprazo. Mas por que Deus chamou Jesus de filho? Por que Deus chamou Jesus de filho? São 3 pessoas na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que chamou Jesus de filho? Porque o projeto de Deus é criar uma grande família. Porque na realidade, Jesus, como filho, ele seria primogênito de vários irmãos, dos quais nós somos. Por isso Deus chamou Jesus de filho. Diz o texto assim, ainda, ok. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então o objetivo de Deus chamar, disse assim, olha, eu não chamei anjo nenhum. Os anjos são enviados para você nesse sistema maior do amor, que a salvação envolve tudo isso. Mas tudo se resume no meu filho. E o meu filho vai ser o irmão de uma grande... Nós que estamos aqui, aqueles que vivem em Cristo, que morreram em Cristo. Escuta uma coisa aqui, É muito comum você encontrar pessoas que têm a seguinte indagação: como é que eu posso dizer que sou salvo? Porque isso pertence a Deus. É claro que pertence a Deus, mas foi Deus que nos revelou através da sua palavra. Por isso nós cremos, e Deus não mente. Por isso eu posso dizer com profunda convicção: eu sou salvo. Porque eu sou salvo, eu vou dizer porque eu sou salvo, claro. Mas eu posso dizer, é claro que Deus, assim, ele foi o segredo de Deus, foi o plano de Deus, mas ele revelou para nós. E nós conhecemos. Também não é tão incomum as pessoas que se dizem salvas, né? E você pergunta às pessoas: se você morrer hoje, onde é que você vai estar? E não responde com convicção: eu vou estar no céu, porque o sangue de Jesus lavou os meus pecados. E se alguém aqui não possui essa esperança, precisa ter essa esperança. Senão, gente, você está andando numa profunda corda bamba aqui, sabe? Se você não tem certeza da salvação, você está vivendo para quê? Daqui a pouco você é atropelado por um carro, cai um avião, você pega um câncer, você sabe, morre aí.
tudo que você tem, tudo que você fez, tudo que você sonhou, os títulos que você tem, vai ser para quê, gente? Agora, quando você tem essa tua salvação, aí você anda de forma diferente. Olha, aqui não é minha casa permanente. Aqui não é minha cidade permanente. Mas eu aguardo a futura. Há um testemunho em nosso coração de que nós somos salvos. Diz assim o texto. Há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem se fez o universo. Ou seja, tudo que Deus fez, tudo que foi criado, e você está aqui porque tem um plano de Deus. Deus sabia que você ia pecar, Deus sabia que você ia se distanciar dele, Deus sabia que você não ia querer nada com ele, Deus sabia tudo isso, mas ele já tinha um plano preparado. Em Cristo as pessoas poderão ser salvas. Então eu vou construir todo esse universo. Só depois de Deus ter o plano pronto, Ele que construiu todo esse universo para que você consiga ser salvo, né? Nesse plano que Deus tem. Como é que Deus fala conosco em nossos dias? Através de Cristo. Através daquilo que Ele nos ensinou, da forma como Ele viveu, da forma como Ele morreu, da forma como Ele ressuscitou e da forma como Ele voltará para nos buscar, e nos buscar para nos colocar diante de Deus, na presença de Deus. Por isso, meu irmão, cristianismo não é religiosidade. Cristianismo não se resume em cumprir regras, mas é muito mais do que isso. Cristianismo é experimentar o amor de Cristo e se relacionar com Ele diariamente. Cristianismo é falar com Cristo e depender dEle. Cristianismo é se derramar diante dEle. Cristianismo é buscar a sua face, a sua presença. Cristianismo é ter a certeza absoluta de que Ele está com você. Cristianismo é jogar todo o medo fora. Você tem medo de alguma coisa? Você tem medo de morrer? É jogar isso fora. Porque foi o que Ele garantiu. É, antes de tudo, ter a esperança de que Ele cuida de você. Ter a esperança de que essa proposta você pode desfrutar dela. É ter alegria naquilo que Ele tem prometido. Senhor, Tu não vais falhar. É viver na certeza de que você é filho de Deus. E agora outra pergunta. Você é filho de Deus? Você já se tornou filho de Deus? Existe um processo para nós nos tornarmos filhos de Deus. E consequentemente, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós já somos irmãos de Cristo, sendo Ele o primogênito. Nós somos irmãos de Cristo já. Você não pode nem conhecer muito bem a Bíblia. Você diz, Senhor Jesus, eu estou perdido. Eu preciso conhecer pelo menos isso, né? Que a Bíblia diz, os meus pecados fazem separação. Eu estou separado de Ti por causa dos meus pecados. Senhor Jesus, o que eu faço? Aí Deus diz no teu espírito, né, com o espírito dele, olha, entrega a sua vida aos cuidados dele. Aceite a sua salvação. Queria que Ele veio esse mundo, morreu na cruz, ressuscitou para te perdoar, para que você possa então ser da família que Deus começou com Jesus, chamando-o de filho. Aí você tem o Espírito Santo, o Cristo que não te deixa órfãos, o Cristo que caminha com você, anjos. Mas você ora para Jesus e fala com Ele, porque tudo isso é o cuidado de Deus, é o amor de Deus, Ele cercando você de todas as coisas. Amém? Eu queria deixar um apelo para você nessa noite. Olha, se alguém não tem a certeza da sua salvação, se eu perguntasse agora para você assim, olha, se você morrer, você está salvo? Se você se eu perguntar para você, você é filho de Deus, você diz assim, não, eu acho que eu sou filho de Deus, eu sou bonzinho, eu não faço nada errado. Não é por aí. Não é por aí. As pessoas que fazem as coisas certinhas e as pessoas que são desgraçadamente malévolas, né, estão na mesma distância de Deus. Não é por obras. Mas se você não tem a certeza, entrega a sua vida a Jesus numa simples oração,
crendo na palavra. Dizer, Senhor Jesus, eu estou perdido. Senhor Deus, me dê a salvação. Olha, é a maior decisão que você pode fazer na sua vida. Não existe decisão mais importante do que esta. Nenhuma decisão. E é que Cristo oferece para você. O mundo foi criado, Cristo foi enviado a esta terra para que você pudesse encontrar esta salvação. Eu sou filho de Deus. Eu tenho anjo que foram mandados por Deus para me servir, mas eu não oro para eles, né? Deus sabe o que eu preciso, né? É segundo a vontade dele, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica comigo de que eu sou filho de Deus. É a palavra que diz. Ele testifica com o meu espírito. Eu creio nisso. Se você me perguntar a qualquer hora, talvez em qualquer situação da minha vida em que eu tenha lucidez, perguntando, se você morrer, você vai para onde? Eu vou para o céu. Vou estar com Cristo. Vou estar com Cristo. Vou estar com Cristo. Porque a palavra de Deus assim me garante. Olha, não saia daqui nesta noite com esta dúvida. Ou você pode, em todo livre-arbítrio, de rejeitar Deus. Não quero, Senhor Deus, não quero ver minha vida e tal. Estou mais para ganhar dinheiro, e curtir e tal, viajar, né? É minha vida. Tem todo esse direito. Mas você está andando na mais profunda corda bamba, que vai te colocar num abismo sem fim. E esse abismo sem fim é dito a palavra de Deus, que é o inferno, que foi preparado pelo diabo e seus anjos. Onde haverá o quê? Trevas, ranger de dentes, dor, pranto, e os céus. Afinal de contas, Cristo foi enviado à terra, não para ensinar a ser boa pessoa para outro, ensinar, não, você cordial, você cavalheiro, você uma dama, você isso, você educado. Não foi para isso, não. Vou fazer bem para os outros, vou dar oferta para os outros, né? Afinal de contas, você já viu alguma nota de 100 pila na bandeja de um ceguinho de alguém? Você vê moedas lá, né? A gente nem dá muita, né? Certo? Mas Cristo veio para te dar a salvação. Ele morreu na cruz para que você pudesse tornar filho dele, parte desta grande família. E isto é uma opção que você faz. Você diz, eu quero, meu Senhor. Alguém pode dizer assim, mas espera aí, eu vou ter que levantar um braço, né? E lá na frente, assim, vergonha. Mas Jesus disse assim, ó, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, me envergonharei dele diante do meu Pai. Afinal de contas, quando Cristo carregou a cruz, ele não andou por meio dos edifícios escondendo, ele foi lá, né? Aí colocaram num monte chamado Caveira, né? Bem alto, para que todos pudessem passar a ver aquele, na linguagem dos romanos e dos judeus, aquele criminoso lá. Mas ele estava morrendo para que você pudesse ser salvo. Queria pedir a todos, né? Todos nós, que pudéssemos. Só eu vou ficar de olhos abertos. Eu queria que você depois fechasse os seus olhos, né? E aquele que hoje, nessa noite, quer entregar a sua vida a Cristo, diz, Senhor Jesus, eu quero ser salvo, Senhor Jesus, eu quero ter a certeza, eu quero que o teu Espírito testifique com o meu Espírito que eu sou teu filho, Senhor. Eu quero ser irmão do primogênito de Jesus. Queria que você pudesse, nessa noite, nesse gesto tão simples, mas tão profundo, uma decisão mais profunda da sua vida, você pudesse levantar a sua mão e nesse gesto dizer assim, eu quero, Senhor, eu quero. Esta noite é comigo, Senhor. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus, para que Jesus possa, Deus abençoe, pode baixar a sua mão, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. É assim que funciona. Sabe de uma coisa? Vocês que levantaram a mão nessa noite, vocês são privilegiados. Sabe por quê? Jesus disse assim, ó, o reino de meu Pai tem uma porta muito estreita e são poucos que entram por ela. O mundo tem uma porta ampla e são muitos que encontram esta. Então, é um privilégio
privilégio. E assim, ó, em sendo essa sua convicção, a sua declaração assim, séria diante do Senhor, sabendo que você precisa dele, gente, aconteceu uma reviravolta, já tem anjo à sua volta, já tem anjo ao seu redor, já tem o Espírito Santo dentro de você, e Cristo declarando um amor profundo sobre você, sabe, isso acontece, e o Espírito Santo vai começar a testificar com o teu espírito que você é filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero te rogar, Pai, que o teu Espírito Santo que nos dirige nesta noite, ele possa confirmar estas decisões, Senhor. Pai querido, não existe maior alegria para nós do que sermos salvos, porque, Senhor, é colocada em nosso coração uma esperança tão maravilhosa, uma esperança que sobrepuja qualquer dificuldade nesta terra, Senhor, porque a nossa esperança é de que estaremos contigo eternamente, Senhor Deus, eternamente, Pai. Pai querido, que a Tua palavra continue fazendo uma obra profunda e eficaz na vida de cada uma dessas pessoas que fez essa decisão nessa noite, e abençoa-os, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu vou estar ali depois, na saída do culto, vou estar no gabinete. Se alguém que fez a sua decisão quiser conversar comigo lá, saber mais alguma coisa, eu estou à disposição. Boa noite, boa semana, Deus abençoe. Vamos cantar mais uma música antes de sairmos. Vamos colocar de pé. Quem quiser, fique à vontade. Todos tenham uma semana abençoada, mas vamos louvar a Deus com mais esse cântico. E tem essa semana esse Deus de promessas na sua vida. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, Senhor, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, Ele não é homem, Ele é o Deus que te traz vida, que te traz força. Pode passar, Tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, Senhor, permanecem em mim. Obrigado, Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis, Pai, estão sensíveis para ouvir meu clamor. posso até chorar,
de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Encare isso como uma verdade na sua vida. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tenham todos uma semana abençoada na presença do Senhor. Uma boa noite, igreja. Vão na paz do Senhor.